Como operar no mercado futuros com pouco dinheiro? Matheus, é possível eu operar com R$ 500, com R$ 1.000 que seja, para me operar dentro da Binance Futures ou qualquer outra corretora? Eu consigo operar Bitcoin e Ethereum com pouco dinheiro e é mesmo assim, no final do mês, eu ainda consigo ter aquela rentabilidade bacana para minha carteira de investimento? Cara, é justamente isso que eu vou te mostrar, explicar e realizar todos os backtests com vocês nesse vídeo. Então, se você já ficou interessado, solta o dedo no like, se inscreve aqui na Trading Center, verifica aí pra mim se o seu sininho tá ativo pra você receber novas notificações e principalmente falar pra vocês que a gente vai começar a fazer todos os dias lives operando e simulando com vocês as nossas entradas das nossas estratégias ao vivo com você. Então se inscreve aí pra você não perder nenhuma dessas lives, beleza? Vem cá que eu vou explicar pra vocês como que você vai fazer pra operar no mercado futuros com pouco dinheiro. Galera, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que quando você trabalha com uma banca muito baixa, um valor muito inferior, por exemplo, a menos de R$ 5.000, o seu gerenciamento de risco, o seu controle de risco, ele tem que estar muito afiado, cara, tem que estar muito certinho, porque a probabilidade, como a gente sempre comenta com vocês, de você quebrar, ela tende a aumentar conforme o seu risco por operação, ele vai aumentando. Ou seja, jovem gafanhoto, quanto mais você se arriscar em uma operação, maior vai ser a chance de você tomar um loss, maior vai ser a chance de você quebrar a sua conta operando aquele determinado setup. Então a primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é que não dá para fazer muita grana, não dá para viver de trading com pouco dinheiro. Isso é uma realidade que você tem que aceitar e muita gente não entende, porque pensa que cripto é volátil, eu consigo fazer milhões, consigo fazer fortunas operando apenas com uma banca de R$ 1.000, uma banca de R$ 5.000 que seja. Não dá para viver de trading com uma banca pequena, esse é um dos pontos muito importantes dessa aula. Segundo ponto, jovem gafanhoto, é que você tem que ter em mente o seu gerenciamento de risco, ele está intrinsecamente ligado na sua rentabilidade mensal. A sua rentabilidade mensal é aquilo que você vai ganhar ao longo do tempo, ao longo de todos os seus dias operando, ela tem que estar sempre positiva e isso está ligado diretamente no seu controle de risco. Então o controle de risco é uma coisa que você tem que fixar muito na sua mente, você não pode se arriscar mais, você não pode deixar o seu mental, você não pode ter a mentalidade de querer sempre se alavancar. A alavancagem é uma coisa que vai te quebrar, então desista da alavancagem, nunca opere alavancagem na sua vida. Eu falo isso por experiência própria, porque todas as vezes que eu me alavanquei, eu quebrei a minha conta, porque automaticamente eu aumentei a probabilidade de eu quebrar. Então nunca se alavanque e o seu gerenciamento de risco, como eu falei e repito novamente para você fixar bem na sua mente, ele está intrinsecamente ligado na sua rentabilidade mensal, porque é justamente isso que vai fazer com que você saia de um ponto zero e comece a caminhar definitivamente para o mundo das operações, para o mundo de consistência no trade, beleza? Então vamos ver aqui na minha tela agora uma simulação de um dos nossos setups, como que a gente faz para operar com pouco dinheiro, eu vou mostrar para vocês na prática. Pessoal, aqui que tá na tela para vocês é um dos nossos setups que a gente ensina para vocês lá na nossa comunidade Trading Center, beleza? Esse setup, ele tem uma peculiaridade que ele é um setup de 30 minutos e ele é um setup de volatilidade, ou seja, ele tá sempre buscando fazer uns scalpzinho, ele tem um stop máximo de 2%, beleza? É um setup interessante, acerta bastante dos trades, as estatísticas estão aqui na tela, o nosso lucro líquido, que deve ser o seu principal foco, está em torno de 75%, a nossa porcentagem rentável está em 71%, ou seja, a gente acerta 71 dos nossos trades, beleza? De 10, de cada 10 trades, a gente acerta 7. Isso é muito positivo. Uma coisa interessante agora, um ponto importante para essa aula, é que a gente vai brincar nas configurações, vamos brincar em propriedades. O nosso capital inicial, essa simulação que eu tô fazendo com vocês, é uma simulação, a gente tá simulando com $500 ou R$ 500 que seja, mas aí eu vou aproximar mais, vamos aproximar do salário mínimo, você conseguiu trabalhar, conseguiu juntar seu dinheiro e você conseguiu colocar R$ 1.000 de banca aí, beleza? E por ordem, para ter um gerenciamento de risco bacana, você em média vai entrar aí com 100, não 100% do seu capital, mas você vai entrar sempre aí com em média 200, ou seja, você vai entrar com 20% do seu capital por ordem para ter um gerenciamento de risco bacana. Percebam que o seu drawdown, o que é drawdown, Matheus? É o seu risco máximo em todas as operações. Ele está em 1,88%. Isso é muito positivo. Por quê? Porque o seu drawdown tá lá embaixo. Tá lá embaixo mesmo. O seu lucro líquido tá em 15%. Óbvio que o lucro caiu porque eu reduzi o tamanho que eu estava entrando por ordem. Então automaticamente o meu lucro vai cair. Mas percebam que a gente vai vir cá em lista de trades. Se a gente arrastar para baixo, a gente chega
até a data de 1/1 de 2022. Ou seja, a gente tá pegando basicamente o ano de 2022 inteiro, desde lá de janeiro até os dias de hoje. A gente fez vários trades, para ser mais exato para vocês, a gente fez 458 trades, acertamos 71% disso e o nosso lucro líquido foi de 15%. Pô, Matheus, eu ganhei 15% assim em 10 meses. Cara, sim, mas se arriscando quase nada da sua banca. Você tá com um drawdown de 1,88% para 15% de lucro líquido. Isso é muito alto. Cara, mas eu quero ser um pouco mais arrojado, eu quero me arriscar mais. Ótimo, vamos lá. A gente consegue, por exemplo, entrar aí com cerca de 80% da nossa banca, entrando com $800 por ordem. Perceba que o nosso drawdown, ele vai aumentar para 6%, mas automaticamente o nosso lucro líquido aumenta muito, cara. A gente fez 60% ao longo de 10 meses. Isso com uma banca de $1.000. Jovem gafanhoto, 60% em menos de um ano, é coisa pra caramba. Óbvio que com o passar do tempo, conforme a sua banca for aumentando, você também consegue estar aumentando o seu lucro líquido em valores em dólar, automaticamente o seu drawdown ele vai tender a aumentar. Mas com o gerenciamento de risco correto, você consegue aumentar o seu lucro líquido em dólar, você não vai olhar muito para a porcentagem em drawdown, você vai estar sempre focado em diminuir o seu risco, manter a sua porcentagem de lucro mensal. Isso é o seu principal foco, porque se você não seguir esses passos a passos, se você não seguir definitivamente, jovem gafanhoto, a porcentagem que você está ganhando mensal, a probabilidade de você quebrar operando com pouco dinheiro, ela vai tender a aumentar, porque automaticamente se você entrar com 100% do seu capital, percebam disso, mas esse já é um setup bastante filtrado. Se você entra com 100% do seu capital, percebam que a gente vai aumentar o nosso lucro líquido para 100%, ou seja, em um tempo de 10 meses a gente fez 100% do nosso capital. Se a gente for dividir isso, a gente tá fazendo mais ou menos 10% ao mês, o que é coisa pra caramba. Pra vocês terem uma ideia, a nossa Selic tá pagando cerca de 13 ou 14% ao ano. A gente tá fazendo 10% ao mês com um drawdown mínimo irrisório, máximo, no caso, né, de 10,13%. Ou seja, jovem gafanhoto, esse é um setup muito interessante que a gente passou pra vocês lá na nossa comunidade Trading Center, que por acaso, se você tem interesse em entrar, se inscreve aqui no canal, porque na live do almoço a gente explica tudo isso pra vocês, beleza? Tintim por tintim, como que funciona, como que funciona os nossos setups, como que a gente opera, como que a gente faz pra automatizar isso. A gente tá sempre compartilhando conteúdos com vocês nas nossas lives, então sempre verifiquem o sininho aí, jovem gafanhoto, se você não é inscrito novamente, porque o YouTube ele tende a fazer essa sacanagem com a gente, de tirar o nosso sininho e você não vai receber a notificação que a gente tá ao vivo, ensinando conteúdo muito massa pra vocês. E o meu intuito com esse vídeo, jovem gafanhoto, é exatamente te mostrar que sim, é possível você operar com pouco dinheiro, é possível você entrar no mercado sem ter uma banca exorbitante, porém você tem que estar fixado na sua mente que você não vai ter uma rentabilidade muito grande em dólares, beleza? O seu principal foco deve ser focar nas suas porcentagens, seguir um setup quantitativo, isso é muito importante. Setup quantitativo foi justamente o que eu mostrei pra vocês, um setup que eu consigo ter as métricas dele, tanto o meu risco máximo, quanto o meu lucro líquido, quantas operações eu fiz e mais demais métricas que são muito importantes para a gente calcular o nosso risco de ruína, beleza? Se você não sabe o que é risco de ruína, comenta aqui nos comentários que depois a gente vai fazer um vídeo para você explicando exatamente o que é esse risco de ruína e como isso vai afetar diretamente o seu gerenciamento de risco, beleza? Então, quanto menor a sua banca, mais afiado tem que ser o seu gerenciamento de risco e automaticamente você sempre tem que focar nas porcentagens e não focar definitivamente em dólares na sua carteira, beleza? E se você gostou desse vídeo, já solta o dedo no like, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Um forte abraço, valeu, falou, é nóis!